Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Quero em minha vida mais e mais. Aleluia! Como você está? Tudo bem? Essa música, o nome dela é Bem Supremo e ela é de um adorador, um pastor chamado Adhemar de Campos, e ela é baseada no livro de Jó, onde Jó reconhece que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas que naquele momento, na trajetória de Jó, ele passou a conhecer Deus, de andar verdadeiramente. E isso é uma pergunta que eu quero te fazer hoje. Mas antes disso, eu quero te dizer que eu quero que você seja tremendamente abençoado hoje, amanhã, na próxima semana, nos seus dias daqui para frente. Eu quero que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre todos aqueles que você ama, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você faz. Que você seja tremendamente abençoado. Bem? Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: o quanto você conhece de Deus? Você conhece de Deus só de ouvir falar? Só o que os outros dizem? Você que já é crente, que já entregou a sua vida para Jesus, veja bem, eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento e intimidade com Deus. Quanto que você já conhece a Deus, a Jesus? Quanto que você já conhece o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus? E você que não entregou a sua vida para Jesus ainda e se diz ateu, ou talvez diz aí que Deus é uma coisa chata. Quanto que você já conhece de Deus? Quanto que você já procurou pesquisar sobre Deus para poder dizer que ele não existe? Ou você é aquele que antigamente a gente chamava de Maria vai com as outras, né? Porque ia por aquilo que alguém te falou. Você mesmo não tem uma opinião própria, mas você vai única e exclusivamente por aquilo que alguém já te disse uma vez. Como que é o seu conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo de Deus e a respeito da palavra de Deus, a sua Bíblia? Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, Oséias é no Antigo Testamento, capítulo 4, no versículo 6, nós lemos assim: O meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Em outra versão, nós lemos que o meu povo perece
por falta de conhecimento. Você já parou para pensar que talvez problemas que você tem passado na sua vida, eles estão acontecendo por falta de conhecimento? Por falta de conhecimento de Deus, por falta de conhecimento da Bíblia, da sua palavra, ou talvez por falta de conhecimento naquilo que você está tentando empreender, ou naquilo que você está tentando trabalhar? Você já parou para pensar que talvez os problemas, as tribulações, as dificuldades que você tem passado é porque você está fazendo uma coisa da qual você não conhece? Você está tentando ter opiniões, colocar as suas opiniões de uma coisa que talvez você não conheça? A Bíblia já nos adverte. Eu, você, se nós não tivermos conhecimento daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós tentamos fazer, ou daquilo que nós temos uma opinião formada, a própria Bíblia adverte que nós vamos passar por problemas. Nós podemos até perecer por falta de conhecimento. Falta de conhecimento das coisas de Deus. Sabe, aquele que não conhece as coisas de Deus, ele pode ser facilmente enganado. Nós precisamos entender que quando Jesus saiu do seu batismo, assim que Jesus foi batizado, e os céus se abriram e desceu do céu uma voz dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." E logo depois do batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. E nesse momento Jesus é levado ao deserto, e a palavra de Deus também é bem clara. Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E como que o diabo tenta Jesus? O diabo tenta Jesus utilizando exatamente a palavra de Deus, a Bíblia. Ah, você está com fome, mas você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão e coma. E Jesus rebate o diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Você precisa ter conhecimento das palavras que saíram e saem até hoje da boca de Deus. Porque senão você vai perecer. E o diabo segue mais duas vezes tentando Jesus com a própria palavra. E se Jesus não tivesse conhecimento da palavra, ele poderia ser enganado. Mas Jesus tinha conhecimento. E eu acho interessante como a Bíblia liga as coisas. A Bíblia faz um link entre todas as coisas. Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e você não vai achar dentro dela nada que se contradiga. Em Oséias, no Antigo Testamento, nós lemos que o povo perece por falta de conhecimento. Em João 8,32, já no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, nós lemos assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em Oséias, a palavra de Deus está dizendo que o povo perece porque não conhece a verdade.
não conhece a palavra de Deus, não conhece aquilo que é a verdade. Aqui, em João 8,32, ele já faz a ligação do livro de Oséias com o Novo Testamento, o Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. E ele vê e fala assim: conhecereis a verdade, ou seja, terá conhecimento da palavra de Deus, e a palavra de Deus vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a Bíblia não para por aí. Se nós formos no Evangelho de João, mesmo Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 6, nós vamos ver a finalização dessa sequência que vem de Oséias até agora. Em João, capítulo 14, versículo 6, nós vemos a palavra de Deus nos dizer assim: Jesus falando à multidão, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós conhecermos Jesus, Jesus nos libertará. E nós não vamos perecer, porque nós teremos conhecimento da verdade, nós teremos conhecimento da palavra de Deus, porque a própria Bíblia nos diz que Jesus no início era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e se não fosse por ele, nada do que foi feito teria sido feito. Porque tudo foi criado pela palavra. Como que você, que diz que não acredita em Deus, pode ter essa opinião dizendo que Deus não existe? Você conhece a verdade? Será que você já gastou um tempo para estudar as Escrituras e para procurar conhecer a verdade? Você que já é crente, que já entregou a sua vida para Jesus, você estuda a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Você procura conhecer a verdade? Você sabe por quê, meu amado, minha amada, que eu estou falando isso? Porque hoje quem não estuda a Bíblia, quem não lê a palavra, quem não sabe, não conhece a verdade, ele continua podendo ser enganado. Enganado por falsos profetas, enganado por falsos pregadores, enganado por quem só está interessado no seu dinheiro, dizendo que a Bíblia considera pecado aquilo que não é pecado, e não está escrito na Bíblia que é pecado, colocando peso em cima da sua vida, te proibindo muitas vezes de ceiar, de tomar a ceia, proibindo você muitas vezes de ter comunhão com Jesus, de participar da mesa de Jesus, porque não é batizado, porque não é casado, porque não é isso, porque não é aquilo, colocando peso sobre a sua vida, e você se permite ser enganado porque não conhece a verdade. E você não pode ser liberto porque não conhece a verdade. Porque se você conhece a verdade te liberta. E você não vai perecer por falta de conhecimento. Nós precisamos, como discípulos de Cristo,
Nós precisamos conhecer a Cristo. E não existe nenhuma forma melhor de você conhecer a Cristo do que você ler e estudar as Escrituras, a Bíblia, saber o que está escrito nela. Sabe, hoje em dia a gente escuta muita gente perguntando: eu posso isso? Eu posso aquilo? Eu posso não sei o quê? Eu posso. Meu amado, minha amada, pegue a Bíblia, pare de querer um pastor a tiracolo, um pastor particular para você, que vai te guiar na sua vida cristã. Quem tem que te guiar na sua vida cristã é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que te conduz até Jesus. E Jesus é o caminho que leva ao Pai. O Espírito Santo é que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E você, quando você fizer uma coisa e você sentir lá no seu interior: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado desse jeito, eu não deveria ter agido dessa forma, isso é o Espírito Santo falando dentro de você. Muitas vezes você diz que não escuta a voz de Deus. Mas você sabe por que que você fala que você não escuta a voz de Deus? Porque você não tem conhecimento. Porque Deus não vai bradar os céus como um trovão e falar com você pessoalmente. Não. Deus vai falar com você no seu íntimo, no seu interior. Deus vai falar com você dentro do teu espírito. Aquelas vezes que você vai tomar um caminho e alguma coisa dentro de você fala: não vai por aí não. Dá a volta ali por aquela outra rua ali, passa por ali, não passa por aqui não. E depois você fica sabendo que naquela rua outra pessoa foi roubada, foi estuprada, foi assassinada, mas o Espírito Santo falou com você e te deu livramento. E você fala que Deus não fala com você. Mas Deus fala conosco, comigo e com você, constantemente. Quando você está escutando uma pregação, que você está ouvindo aquilo que o pregador está dizendo lá na frente no púlpito, e que aquela palavra entra no seu ouvido e você fala: não, 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 isso não é assim. É o Espírito Santo bradando no teu espírito, dizendo: não coma, não aceite isso, porque isso é mentira. Não coma desse alimento, porque isso vai te fazer mal. Você sabe por que que isso vai te fazer mal? Porque a própria palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Só que nós precisamos entender que a desgraça, as maldições, elas também vêm pelo ouvir. E o ouvir coisas erradas. Ouvir os enganos de Satanás. E muitas vezes nós estamos ouvindo coisas e o Espírito Santo está falando no nosso espírito, dizendo: olha, isso não provém de mim. Isso não é assim que está escrito. A palavra não diz isso. Mas muitas vezes, por preguiça, por comodidade, nós preferimos aceitar aquilo que vem do que ir na palavra de Deus e pesquisar. Teve uma vez que eu fiz parte de uma igreja, e foi a igreja que eu me converti, aonde o pastor ele sempre pedia para que nós fôssemos confirmar na palavra de Deus aquilo que ele estava pregando. E isso é uma prática muito boa. Só que, infelizmente, hoje em dia,
Muitos crentes nem sequer levam para a igreja a Bíblia. Outros crentes dizem que vão levar a Bíblia no celular, com a desculpa para poder ficar mexendo no celular e vendo WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter durante o culto. E depois não sabe por que não é abençoado. E depois fica se perguntando, mas meu Deus, por que as minhas orações não são respondidas? O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí Jesus arremata dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje eu quero desafiar você. Seja você crente, não crente, seja você ateu, à toa, o que você quiser ser. Eu quero desafiar a você a pegar a Bíblia e ler pelo menos o livro de João no Novo Testamento. Pelo menos ele. Eu quero desafiar a você a permitir que o Espírito Santo fale com o teu espírito através do Evangelho de João. E você verá a grande diferença e o clareamento que você vai ter nas suas ideias com relação a Deus. E você que já é crente, você vai ver como esse Evangelho de João vai descer no teu espírito e vai falar, vai gritar, vai bradar alto de quem é Jesus, de quem é a verdade, de quem é o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Amém? Eu espero que você aceite esse desafio. E depois de você realizar esse desafio, coloque aqui nos comentários aqui embaixo o que aconteceu, o que você achou, o que foi que Deus falou com você. Coloque aqui, vamos debater. Eu quero debater com você. Coloque nos comentários aqui embaixo o que aconteceu, o que você achou, quais são as suas conclusões. Você que não acredita em Deus, coloque seus comentários, vamos conversar. Amém? Eu quero que você seja tremendamente abençoado. Eu quero que essa palavra chegue e desça do seu ouvido para o seu coração, levada pelo Espírito Santo, e que você possa ser convencido da justiça, do juízo e do pecado. E que através desse convencimento, você se permita ser levado a conhecer Jesus. Esse Deus maravilhoso que nós servimos. Dê o seu joia, dê o seu gostei, dê o seu like. Se você quiser, assine o canal. Coloque os seus comentários aqui embaixo. Interaja com a gente. Vai ser muito bom. Agora, mais importante que tudo isso, pegue esse vídeo, pegue essa palavra e envie para todas aquelas pessoas que você gostaria que fossem tocadas pela palavra de Deus. Seus parentes, amigos, colegas de faculdade, do trabalho, seus contatos, suas redes sociais. Divulgue a palavra de Deus. Seja um missionário do Senhor. Sabe, eu tenho visto tantas coisas ruins sendo postadas na internet, nas redes sociais. São fotos de acidentes com pessoas mortas, fotos de assassinato, é o PCC matando isso, aquilo outro, é um monte de coisa, um monte de desgraça, mas o povo não compartilha as bênçãos e as coisas maravilhosas que Deus tem feito.
Pegue essa palavra, distribua, seja um missionário de Deus. Compartilhe coisas boas. Compartilhe esperança. Compartilhe amor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e todos aqueles que você ama, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.